Olá, boa tarde. A pessoa que desrespeitar a quarentena e o isolamento poderá responder na Justiça. Uma portaria publicada hoje pelo governo federal deixa claro como devem ser aplicadas algumas medidas de enfrentamento ao coronavírus. As novidades em relação à doença é o destaque do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Escolas do Distrito Federal amanhecem vazias. Decreto do governo local suspende as aulas por 5 dias. Supremo Tribunal Federal entende que Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados pela Anvisa. A tese que irá orientar julgamentos semelhantes no Judiciário ainda será apresentada em data posterior. E ainda, a professora que ajuda a mudar a vida de adultos que não sabem ler e escrever. Na quarta reportagem da série A Força da Mulher, você vai conhecer a história de Madalena Torre. Eu sou outra pessoa totalmente diferente, me sinto muito diferente, me sinto orgulhosa e tenho muito orgulho de mim mesma. Com autorização da Justiça, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está nas ruas com a Operação Shark Attack, ou seja, Operação Ataque de Tubarão em português, contra pessoas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Desde cedo, os policiais cumprem 12 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, além do Rio de Janeiro. Até o momento foram presas 9 pessoas. Um dos alvos é um empresário dono de uma construtora. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados na Anvisa. O julgamento do recurso, que tinha sido interrompido em 2016, com o pedido de vista do ministro Teori Zavascki, foi retomado nesta quarta-feira pelo plenário da Corte. 3 ministros já haviam votado no sentido de que não há, em regra, a obrigação do Estado em fornecer esse tipo de medicamento, mas ressaltaram que existem exceções, desde que sejam cumpridos requisitos que serão definidos no momento da fixação da tese. Na sessão desta quarta, o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto vista, destacou que o direito à saúde é uma garantia constitucional do cidadão, mas para ele, a obrigatoriedade imposta por ordem judicial ao poder público de fornecer medicamento não previsto no orçamento público e na lista do SUS coloca em risco o equilíbrio da própria política de saúde. Esse dinheiro não surge do nada, ele não é criado. Esse dinheiro sai do orçamento da saúde. Então, se é do município, do estado ou da União, esse dinheiro sai do orçamento da saúde e deixará de atender outros medicamentos, outros tratamentos que foram, de forma universal e igualitária, planejados pela saúde. Em seu voto, a ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Marco Aurélio e rejeitou o recurso proposto pelo Estado do Rio Grande do Norte. A ministra ainda seguiu o argumento do ministro Alexandre de Moraes sobre os limites do atendimento à capacidade financeira do Estado. Fica clara a preocupação com relação ao plano da execuibilidade das decisões judiciais neste campo, haja vista as restrições orçamentárias e estruturais que recaem sobre o poder público, fato que constitui autêntico limite à atividade jurisdicional. A ministra Carmen Lúcia também negou o pedido. Esta equação entre o interesse de todos, que é a gestão da parte orçamentária referente à saúde, e as demandas, realmente constitui um problema muito complicado para ser resolvido em cada caso. Por isso é que o Supremo vem mantendo a jurisprudência no sentido de dotar de eficácia os direitos fundamentais, especialmente estes como o da saúde, para garantir a cada um aquilo que seja não o que é seu, mas segundo a sua necessidade. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o direito à saúde é um dos mais nobres por caracterizar o direito à vida. E assim como outros ministros, ele negou o recurso e sugeriu critérios para a distribuição de medicamentos. Seguiram pelo mesmo caminho os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, que substituiu o ministro Dias Toffoli na condução do julgamento, porque o presidente da corte se declarou impedido. Aqueles remédios que não estejam listados no rol
oficialmente publicado pela Anvisa, não devem, de regra, ser fornecidos pelos magistrados. No entanto, tendo em conta a importância deste bem que a Constituição protege, eu entendo que, em circunstâncias excepcionais, os remédios podem, sim, e devem mesmo ser autorizados. Por maioria, os ministros do Supremo rejeitaram o recurso apresentado pelo governo do Rio Grande do Norte. No entanto, a tese que irá orientar julgamentos semelhantes no Judiciário ainda será apresentada em data posterior a ser marcada pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. O STF também vai decidir quais serão os critérios, os casos e os medicamentos que, mesmo fora da lista do Sistema Único de Saúde, devem ser atendidos pelo sistema público. E o plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar, na sessão de hoje, ação contra o destino de parte de contribuição de trabalhadores às centrais sindicais. A legislação trabalhista prevê atualmente que 10% do imposto pago pelos empregados sejam repassados às centrais sindicais. A ação, movida pelo Partido Democratas, argumenta que a contribuição sindical não pode ser usada para custear atividades fora das categorias profissionais. As centrais sindicais não são ligadas a sindicatos específicos. São entidades que representam diversos grupos de trabalhadores em todo o país. Segundo o Democratas, essa amplitude diz respeito à Constituição Federal e, por este motivo, elas não podem receber os recursos. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade volta com o voto vista do ministro Gilmar Mendes e depois com o voto do ministro Celso de Mello. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, está impedido neste caso. O placar atual é 3 votos pela ilegalidade do repasse e 5 pela validade da contribuição às centrais sindicais. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou a realização de mais uma audiência pública para debater a implementação da figura do juiz das garantias e outros pontos do pacote anticrime. Agora, além dos dias 16 e 30 de março, a audiência será realizada também no dia 11 de maio. O pacote anticrime é questionado aqui no Supremo em 4 ações diretas de inconstitucionalidade. A decisão de ampliar o número de expositores atende instituições públicas e privadas que pediram a participação após o prazo estabelecido, que eles consideraram por terem sido inicialmente habilitadas essas instituições e alegam também falta de informações exigidas na convocação. Você vai acompanhar no próximo bloco a notícia de que o governo do Distrito Federal suspendeu as aulas nas escolas particulares e públicas aqui do DF. Os detalhes dessa medida no próximo bloco. Continue com a gente. Justiça é tratar todas as situações de formas iguais. Não olhar para nenhuma classe social, nem raça e nem mesmo para gênero. O governo publicou hoje uma portaria para definir os procedimentos para isolamento e quarentena no caso do coronavírus. Sobre este assunto, vamos conversar agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Eu queria que você explicasse para a gente. Essas medidas de isolamento, elas já não estavam lá naquela lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado. Ela já estabelecia ali algumas regras. Qual é a diferença agora? Boa tarde para você mais uma vez. Oi, Rafaela. É isso mesmo, viu? Já estabelecia, só que com essa portaria agora fica tudo mais claro de como que vão ser realizadas essas ações em casos suspeitos e também confirmados do coronavírus. Para a gente entender melhor, vamos falar separadamente. Primeiro, o isolamento. Ele deve ser declarado por um médico, por prescrição médica, ou então por um agente da vigilância epidemiológica e deve haver o consentimento do paciente. O prazo é de 14 dias,
podendo ser prorrogado por igual período caso se constate que há um risco de contaminação. Já a quarentena é um pouco diferente. Ela vai ser declarada pelo secretário ou pelo ministro da Saúde. A quarentena, como o próprio nome diz, né, já é de 40 dias e, caso seja necessário, haverá uma prorrogação por um período indeterminado. A gente sempre lembra, Rafaela, que caso as pessoas descumpram a recomendação, elas podem sim ser responsabilizadas judicialmente. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada pelas informações, Gabriel Ciafri. E no Distrito Federal, as escolas hoje amanheceram fechadas. O governo distrital publicou um decreto suspendendo as aulas, determinando as atividades por 5 dias, ou seja, por 5 dias, os alunos estarão liberados das escolas públicas e particulares. Brasília, até agora, tem 2 casos de coronavírus confirmados. Mochilinha, lápis de cor e chocolates. A mesa de trabalho do Pedro hoje recebeu até desenho animado. Raul precisou ir ao trabalho do pai porque teve as aulas suspensas. A decisão do governo do Distrito Federal é uma medida de prevenção ao coronavírus. A gente tem que se programar em cima da hora. Eu, infelizmente, não tive com quem deixar. A familiares, pessoas com quem eu poderia contar por questão de saúde não poderiam ficar com ele hoje. E a solução foi trazer para o trabalho, né? Então, eu vou ficar um dia, a mãe fica o outro e na segunda-feira a gente vê como é que vai ser. É um dia de cada vez. Escolas públicas e particulares amanheceram fechadas. O decreto distrital inclui também instituições de ensino superior. Ainda na noite dessa quarta-feira, elas emitiram comunicados sobre o cumprimento das novas regras. Já a Universidade de Brasília, que é federal, decidiu não suspender as atividades. A reitoria disse que acompanha a evolução da transmissão do coronavírus no país e que, por enquanto, não há necessidade de paralisar as aulas. A orientação é que estudantes, professores e funcionários sigam as normas de higienização para evitar contágios. O Ministério da Saúde também está mais cauteloso quanto à suspensão de aulas e anunciou que vai analisar caso a caso antes de adotar medidas semelhantes à do Distrito Federal. Pode ser que não seja necessário o fechamento de uma escola total. Vamos pegar um exemplo, uma sala de aula que tem um aluno que comprovadamente tem coronavírus. É plausível, é lógico, é racional que aquelas crianças daquela sala possa seja sugerida que não compareça na escola durante um determinado período, porque são crianças que tiveram contato com uma criança que estava confirmada com coronavírus. Isso não vai exigir o fechamento da escola como um todo. Aí vai ter que ser analisado caso a caso. Eventos públicos com mais de 100 pessoas foram cancelados na capital do país. Bares e restaurantes devem manter a distância mínima de 2 metros entre cada mesa, se quiserem ficar abertos. Acho que qualquer iniciativa é válida para tentar conter a contaminação. O Congresso Nacional suspendeu visitas, sessões solenes e eventos com aglomeração de pessoas. Por questão de segurança, servidores e parlamentares que viajaram para fora do país vão ser afastados por 14 dias. No Tribunal Superior do Trabalho e no Superior Tribunal de Justiça, quem esteve em locais de surto do coronavírus vai cumprir expediente em regime de teletrabalho por 2 semanas. E o governo do Distrito Federal também suspendeu as visitas em presídios da capital. A medida não atinge o atendimento de advogados. Cerca de 15 mil detentos cumprem pena nos 6 presídios da capital federal. A proibição de visitas ocorre nas unidades penitenciárias que são geridas pela CESIP, que inclui o Complexo Penitenciário da Papuda e a Penitenciária Feminina do Distrito Federal. A norma não atinge a Penitenciária Federal de Brasília, que é de responsabilidade do Ministério da Justiça. E o Supremo Tribunal Federal também suspendeu a visitação pública e o atendimento presencial ao público externo. Nos dias de sessões de julgamentos, apenas as partes e os advogados dos processos listados em pauta terão acesso ao plenário.
Bom, e para falar mais um pouquinho sobre essas questões que envolvem a parte jurídica, legislativa do coronavírus, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor. Eu que agradeço o convite para estar aqui mais uma vez no Jornal da Justiça. Doutor Rodrigo, essas questões todas, o Brasil enfrenta esse vírus que é novo, Sim. Daí essa adaptação, né, do Poder Judiciário, do Legislativo. Como é que fica essa questão do direito de ir e vir, da quarentena, que foi estabelecida pelo governo federal em uma lei no mês passado e agora com esses inúmeros decretos, né? Nós tivemos a Lei 13.979 de 2020, editada exatamente para fazer a regulamentação do Regulamento Sanitário Internacional, um documento público internacional ratificado pelo Brasil. E dentro dessa lei nós tínhamos diversas medidas inovadoras no ordenamento jurídico, mas todas elas destinadas ao controle epidemiológico, especialmente do coronavírus, mas que vai ser utilizada como parâmetro para diversas ações da administração pública. Nós temos agora esse decreto aqui no Distrito Federal, que a administração pública ela determina a suspensão das atividades educacionais na esfera pública e também na esfera privada. Nós temos aí o debate da supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Isso não significa o afastamento das garantias individuais dos cidadãos. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Brasília, um cidadão que se recusou a fazer um exame médico, a ser diagnosticado com o coronavírus, e o Estado foi até o Poder Judiciário pedir uma autorização para que aquele indivíduo fosse compelido, fosse obrigado a fazer esses exames. E ele foi obrigado, inclusive a mulher, né, desse homem já estava internada e ele se recusou. O judiciário, então, determinou o exame, mesmo contra a vontade dele, se é legítimo. A partir da aplicação de multa. A Lei 3.979, ela obriga compulsoriamente a realização desses exames. Nós estamos aí diante de uma epidemia, no caso da Organização Mundial de Saúde, já declarou uma pandemia. Então, nós vamos ter diversos conflitos entre a minha vontade individual e aquilo que é melhor para a coletividade. Então, nesse exato instante, nós vamos ter aí uma sobreposição. O interesse de todos vai ter que estar à frente do interesse de cada um, que egoisticamente, nesse caso, esse senhor se recusou a fazer os exames e saiu por aí transmitindo o vírus, podendo prejudicar a vida de muitas outras pessoas. Bom, esse decreto editado ontem à noite pelo governador Ibanez, aqui do Distrito Federal, isso pode ocorrer em outros estados também, né, aqui distrital, outras esferas. Ele tem essa competência para editar esse decreto. E o governo federal também teria para regulamentar isso nos estados? Como é que fica essa questão? A competência da Constituição para a prestação tanto do serviço de saúde como o serviço de proteção à saúde, medidas cautelares de defesa e de proibição da irradiação desse vírus, essa competência ela vai ser concorrente. Nós vamos ter competência da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Ao editar essa medida, o governador Ibanez, com base em critérios técnicos da Secretaria de Saúde, entendeu que ela poderia restringir a transmissão do vírus. Nesse momento, nós vamos ter aí algumas consequências para aqueles que desrespeitarem. Primeiramente, o Código Penal traz no artigo 268 um crime que é você desrespeitar uma medida de saúde implementada, de controle epidemiológico implementada pelo poder público. Isso é crime. A Lei 6437 de 77 também estabelece multas que variam, que podem chegar até 1,5 milhão para uma empresa que possa desrespeitar medidas de controle epidemiológico. Então, nós estamos falando aí de uma sanção administrativa e de uma sanção penal que, no entendimento da doutrina majoritária, ela poderá ser aplicada a todo cidadão que ultrapassar essa determinação do poder público. Não compreendo, por exemplo, que a ONB possa desrespeitar o decreto pelo simples fato de ser o decreto do Distrito Federal. O Distrito Federal tem o poder de polícia administrativa para regulamentar todas as relações dentro dos cidadãos que convivem aqui, que vivem aqui, para poder ter, digamos assim, um controle maior. O Japão, por exemplo, que teve uma postura mais forte nesse controle epidemiológico, teve uma evolução muito menor do que a Itália na transmissão do coronavírus. Então, nós podemos observar, ainda que não seja a nossa área de atuação, que todas as medidas tomadas pelo poder público são medidas positivas, desde que elas tenham o interesse público como o norte
a ser buscado. Dr. Rodrigo citou agora há pouco a UNB, que é a Universidade de Brasília, porque justamente houve um impasse aí ontem à noite com a edição desse decreto, porque a Universidade de Brasília é federal e ela não seguiu a orientação do decreto. As escolas particulares e da rede pública aqui do DF, sim, né? Sim. Bom, todos os prédios públicos no Distrito Federal precisam de autorização da administração pública do Distrito Federal para que eles possam funcionar. Então, essa competência concorrente, quando o governo do Distrito Federal dá uma determinação, dá uma ordem, a escola privada ou a escola pública, em âmbito federal, em âmbito distrital, não tem a competência para dizer não vou cumprir. Podem buscar o Poder Judiciário para poder funcionar, mas não dá para dizer que não vou cumprir porque foi uma decisão do Distrito Federal e não da União. Vale muito também o bom senso e a conscientização, né? É um vírus novo, a gente precisa prevenir, né, ações do Estado, do Poder Judiciário, enfim, para garantir o enfrentamento ao coronavírus, né? Cada um individualmente vai precisar ter um sentimento coletivo, um sentimento de buscar o interesse público. É um momento difícil que individualmente muitas pessoas podem perder, mas a coletividade vai ganhar. Muito obrigada mais uma vez pela participação, prazer recebê-lo aqui de novo, uma boa tarde. Eu que agradeço. E agora há pouco saiu a seguinte nota do governo federal. O Serviço Médico da Presidência da República adota medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente da República e de toda a comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto. Isso porque um dos integrantes do grupo, o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, ele é portador do novo coronavírus, confirmado em contraprova que já foi realizada. O governo brasileiro também já comunicou às autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento, para que elas também adotem as medidas cautelares necessárias. O secretário de Comunicação está cumprindo todas as recomendações médicas em quarentena domiciliar e só retornará ao seu trabalho quando não houver mais risco de transmissão da doença. Você vai ver no próximo bloco a história de Madalena Torres, que mudou a vida da comunidade por meio da educação. É assunto para daqui a pouco, eu volto já. Justiça é uma busca de equilíbrio, né? Harmonia entre todas as partes envolvidas. O Superior Tribunal de Justiça promove congresso sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. A repórter Damares Bubans tem as informações. Participam do Congresso representantes dos 20 países que ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José. No evento serão discutidos os sistemas de direitos humanos e a implementação deles nesses países. Ao todo, serão 7 painéis com apresentações de ministros do STJ, magistrados do Brasil e de outros países, como Portugal e Honduras, além de autoridades no assunto. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, abriu os trabalhos do evento e participou do primeiro painel sobre universalidade dos direitos humanos. Lembrando que o Congresso segue até amanhã à tarde aqui no auditório externo do STJ e é aberto ao público. Quem tiver interesse em participar ainda dá tempo. A programação completa está disponível no site do STJ, stj.jus.br, e é preciso fazer a inscrição, mas ela pode ser feita pelo site ou na hora no setor de credenciamento do evento. E hoje na série A Força da Mulher, você vai conhecer a história de Madalena Torres. Ela começou aos 17 anos uma batalha para mudar a vida das pessoas da comunidade onde mora, no Distrito Federal. Muito cedo, percebeu que isso só seria possível por meio da educação. Madalena é a mais velha de 8 irmãos. Ela chegou em Brasília com 9 anos de idade para tratar de um problema de saúde e a família se instalou em Ceilândia, localizada a 28 quilômetros de Brasília, no Distrito Federal. Era ela que cuidava dos irmãos, ajudava nas tarefas escolares e aos 17 anos começou a trabalhar como voluntária na alfabetização de jovens e adultos da comunidade. O trabalho de alfabetização de jovens e adultos é um trabalho de responsabilidade social, assim como o trabalho com os moradores de rua, como o trabalho em relação aos meninos que estão
usando drogas, estão envolvidos no crack, aqui tem muita gente na Ceilândia. Mas a educação, segundo Paulo Freire, a educação ela pode até sozinha não transformar a realidade, mas sem ela as coisas tão pouco mudam, né? E foi com essa responsabilidade social e consciência crítica que mais de 16 mil pessoas da cidade foram alfabetizadas pelo Centro Educação Paulo Freire, fundado por Madalena em 1986. Seu Antônio e Dona Lucimar foram alunos do centro e exemplos de que não tem idade para aprender. Os dois escreveram as primeiras palavras e leram pela primeira vez depois dos 50 anos de idade. Não conhecia as letras, né? Alfabetização de nada, hoje eu já separo as sílabas, conheço as letras, tudo, já escrevo, mais ou menos já escrevo, né? Já sei ler um pouquinho, não é montão não, mas já sei. Hoje eu me sinto outra pessoa totalmente diferente. Como eu já falei, quem não sabe ler para mim é cego e mudo. E hoje eu sou outra pessoa totalmente diferente, me sinto muito diferente, me sinto orgulhosa e tenho muito orgulho de mim mesma. O Centro de Alfabetizações de Adultos Paulo Freire até hoje não tem sede e funciona com a ajuda de voluntários e de instituições, governo e empresas. Mas mesmo assim, para Madalena não há limites quando a educação é a única saída para garantir dias melhores para todos. Começaria tudo de novo. E nem me arrependo das dificuldades que eu tive, porque as dificuldades elas vêm para serem superadas. E muitas vezes é no meio de uma dificuldade, no meio da fraqueza, que você descobre a fortaleza das coisas. Tô tremendo. Aqui, ó, meu nome, Antônio Neto. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia, lembrando que você assiste agora o programa Papo Cidadão. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.